O senhor Carlos Fernando da Silva Filho. Carlos, ele é o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Em modesta parte, é conterrâneo, né? Modesta parte, pernambucano, né, Carlos? Isso, Cabo da Peste. Cabo da Peste. Vamos embora. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do colega, agora deputado, Túlio, e também minhas colegas, Aida, Luciana, os demais presentes à mesa. Saudar todos os presentes, cumprimentando especialmente a deputada professora Marcivânia, que preside a CETASP, e os nossos também deputados queridos e combativos, Bongás, Érica Cocai, obrigado pela presença de todos vocês. Saudar os colegas autores que trabalham aqui presentes, em nome da nossa vice-presidente Rosa Jorge, e também a comunidade, né, dos profissionais de SST, aqui representados pela Federação dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o representante da Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. É, portanto, um momento rico de reflexão, dada a importância do tema. Muito obrigado, Carlos. Eu queria pedir desculpa que eu não saudei aqui as autoridades presentes, viu? Muito obrigado pela presença do pessoal do sindicato também, viu? Nós fizemos o requerimento para essa audiência acontecer ao deputado Túlio, que, ao receber de pronto, já encaminhou para aprovar o requerimento, e, por isso, mais uma vez, agradeço a parceria na discussão desse assunto. Mas, voltando aqui ao tema exatamente, nós temos muito a dizer em relação a esse tema, porque nós representamos a categoria que, de fato, realiza a fiscalização do cumprimento das normas regulamentadoras. E de pronto, eu já quero dizer, de partida, que é muito esquisito ouvir um auditor fiscal do trabalho defender o processo em andamento, que desmonta as normas regulamentadoras, né? Esse é um lamento que eu precisava fazer. Mas, continuando, me empreste aqui, por favor. Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão de princípio e de finalização é que afrouxar as normas regulamentadoras, bem como as possibilidades de sancionar, de punir o descumprimento delas, aumentará o já alarmante quadro de acidentes e doenças decorrentes do trabalho no Brasil. É isso que está acontecendo, né? Essa fala sobre o processo revisado de grupo técnico, a gente vai desconstruir ao longo dessa apresentação. Mas eu queria começar fazendo uma outra provocação para a gente tentar mudar o ponto de análise, ou pelo menos a ótica, a perspectiva. O mundo hoje fala de algo muito grave, que tem relação com o momento atual, né? O que é que se fala muito? Que depressão é a doença do século, né? Que vai afastar milhões de pessoas. Isso é uma realidade já anunciada, alertada pela OMS para o planeta. E o Brasil já é o país na América Latina onde a gente tem mais pessoas adoecidas em razão disso. E a gente também vê uma outra coisa, do momento atual. Alguém aqui lembra do que aconteceu com o entregador da RAP em São Paulo? Que sofreu um AVC, e o cliente que recebeu ele na casa dele ligou para a RAP, e o que é que a RAP disse? Eu vou aqui dar baixa nesse pedido para não atrapalhar as entregas. Isso é vida, isso é saúde e segurança do trabalho. Discutir modernização deveria obrigatoriamente partir disso. E não é o que está em andamento, né? Então, a gente está discutindo NR. NR é o conjunto normativo que, de forma direta, impede morte no trabalho, mutilação, porque ele reúne reflexões dos aspectos técnicos de SST e do meio ambiente de trabalho. É isso que são as NRs. Não são só elas que se propõem a isso. O conjunto normativo da legislação trabalhista faz isso também. E a gente discutiu há pouco, na MP 881, um elemento que vai aumentar o número de acidentes e mortes, que é o que foi aprovado, aquele controle de ponto por exceção, que significa o fim do controle de jornada. E as jornadas excessivas são causas de mortes, e muitas mortes no ambiente de trabalho. Mas as NRs, elas tratam de uma forma objetiva. É uma norma técnica dedicada a isso. E é isso que está sendo desmontado, afrouxado, mas não só materialmente, também processualmente. A possibilidade de punir o descumprimento também está sendo afrouxado por duas vias.
o governo deixa o trabalhador mais exposto à possibilidade de morrer, adoecer, se mutilar no ambiente de trabalho. A gente fala disso aqui, quando está dizendo aplicar NRs. É de proteger a exposição a agente físico, químico, biológico, associação desses agentes físicos, mecânicos de acidentes, ergonômicos, todos os riscos que podem provocar um acidente, de pequena proporção, de grande proporção, todos estão tratados pelas normas regulamentadoras e a gente vê, por meio dessas fotos aqui, a presença deles. E quem vai a ambiente de trabalho conhece as várias faces desses riscos e que a gente sabe bem no campo, na aplicação de agrotóxico, a zoeira que é da falta de cuidado com a vida do trabalhador. É isso aqui é o que a NR cuida de evitar, que esse ambiente agressivo mate, mutile e adoeça o trabalhador. Esses lixões, quem não conhece, que tem muito trabalho infantil ainda, são muitos os ambientes agressivos à saúde do trabalhador, à vida do trabalhador. E para isso as NR surgiram na década de 70. Elas surgiram na década de 70 e, como aqui foi falado, elas passaram da década de 70 até 96 aproximadamente, sendo elaboradas pelo governo. E o governo entendeu, naquela ocasião, que tinha que envolver a sociedade na discussão. Então, em 96, passou a discutir de forma tripartite. Tem mais de 20 anos que isso é feito, e essa sistemática de debate tripartite e deliberação tripartite também está sendo afundada na sua eficácia técnica e garantidora de uma norma de qualidade. Ela também sofreu um ataque severo, agora impetrado pelo governo. Na década de 70, a gente vivia uma atrocidade nos ambientes de trabalho. Eram mais de 6 mil acidentes por dia. Era 12 óbitos por dia. E hoje, essa realidade, depois de quase 40 anos de aplicação das NRs, ainda é alarmante. Mas a fórmula de construção e revisão das normas se mostrou eficaz. E hoje, apesar de ainda termos 700 mil acidentes registrados por ano, nós saímos daquele patamar caótico, aqui reconhecido pelo representante do governo. Isso mostra que a dinâmica das normas regulamentadoras, materialmente e processualmente falando, foi uma dinâmica de sucesso, que jamais poderia agora sofrer esse ataque. Então, esses números, eu acredito que outros colegas vão falar mais. Eu quero ir mais adiante. Esse é o conjunto normativo que a gente tem hoje de NRs. Se a gente entrar no site do Ministério do Trabalho, porque é, para mim, Ministério do Trabalho, a gente vai encontrar lá o histórico de alterações de cada NR. E é falaciosa a afirmação de que elas são normas desatualizadas. Ora, a NR37, aqui registrada pelo colega anteriormente que falou, ela foi feita e aprovada há pouco tempo. E ela já está no calendário de revisão do governo. Então, peraí, não era um problema de desatualização? A última NR37 está lá no calendário do governo, que vai ser alterada. Então, não é problema de atualização. O problema é outro. Essas são todas as normas que a gente pode encontrar lá. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar se cumpre, porque é assim com tudo. Norma que não tem para o descumprimento a previsão de sanção é norma descumprida. Isso é uma obviedade. O Brasil só enfrentou de maneira eficaz os problemas decorrentes do não uso do cinto de segurança quando passou a tratar isso sem qualquer tolerância. Era autuação. É uma obviedade. E a gente está vendo que esse processo garantidor do cumprimento é também alvo do ataque dessa sistemática, que não tem nada de moderna, das revisões das normas regulamentadoras. Então, e como é que a Auditoria Fiscal do Trabalho faz isso? Não é da cabeça, não. É observando a realidade que se construiu nessas 4 décadas, olhando para onde estão os problemas críticos, crônicos, os setores econômicos problemáticos que matam, que mutilam, que acidentam, e dirigindo o seu corpo de inspeção de forma inteligente, estratégica, para atuar de maneira eficaz. É assim que o trabalho é realizado, e em 2 décadas, esse é o resultado que a gente consegue apresentar. Olha só, essa história de que são muitos autos de infração, aliás, eu quero fazer um parêntese aqui rápido. Nós, há poucos dias, tivemos uma fala, uma postagem da Presidência da República, do Presidente da República, divulgando um vídeo onde empregadores rurais reclamavam da autuação sofrida em razão do descumprimento de normas
obrigatórias, e com isso se inaugurou uma avalanche de ódio e ataques violentos aos auditores fiscais do trabalho. Com falas do tipo, tem que matar, tem que metralhar, esses daí são corruptos, se chegar aqui na minha propriedade eu recebo a bala. Isso é um absurdo. Nós estamos falando de representantes do Estado que estão ali no exercício da sua função legal, cumprindo uma obrigação. E nesse cumprimento, no quesito aqui em debate, em 2 décadas, eu vou fazer esse rápido recorte aqui, nós realizamos, em segurança e saúde do trabalho, mais de 140 mil ações fiscais, em 2 décadas, que coincidentemente é mais ou menos o tempo de vida da Comissão Tripartite Paritária Permanente, que nessas 2 décadas funcionava do modo anterior, e agora começa a se afundar. Nessas 2 décadas, nós alcançamos mais de 16 milhões de trabalhadores. E quantos itens de segurança e saúde das NRs nós verificamos? 852 mil. Então, quantos a gente autuou? Já que a choradeira é porque é muita autuação. 6%. O resto, 61%, a gente regularizou na ação fiscal e 12% a gente deixou notificado para regularizar. Gente, isso é esclarecedor que o caminho que foi escolhido é o caminho errado, é o caminho equivocado. É aqui que eu transformo o ambiente de trabalho. É aqui que eu encontro a solução para essa epidemia que ainda é de acidentes de trabalho. Mas não. O caminho pretendido é o caminho onde as irregularidades deixarão de ser irregularidades, não porque elas não existem mais, mas é porque a ementa, que é o elemento operacional que o auditor usa para autuar, deixou de existir. É como tentam fazer no trabalho escravo. O que é que tentam fazer no trabalho escravo? Erradicá-lo no papel. Muda o conceito, que aí as estatísticas melhoram. É o que vai acontecer aqui. As irregularidades permanecerão ali, mas elas não serão registradas como tal, porque a inspeção do trabalho está sendo retirada a possibilidade de agir da maneira como deve agir. Então, hoje, como é que funcionava a Comissão Tripartite Paritária? Olha só, essa é a grande inflexão prejudicial e que precarizará o resultado desse trabalho. A Comissão Tripartite, a paritária, ela funcionava assim. A centralidade da motivação da revisão era sempre oriunda da área técnica do Ministério. Sempre era o Departamento de Segurança do Trabalho, conhecedor da realidade de saúde e segurança do país, que planeja, executa, monitora, realiza a inspeção em segurança do trabalho, que trazia os temas que sinalizavam importância de revisão diante da expertise óbvia, técnica, desenvolvida por essa área técnica do governo. Portanto, saído desse espaço técnico, se construía, ouvida a CTPP, porque o DSST, o departamento, não analisava, enxergava a necessidade e decidia, vamos fazer isso. Não. Ali havia uma identificação técnica de necessidade de revisão. Essa identificação era apresentada de forma circunstanciada como motivadora de uma necessária revisão. Aí ia se discutir na Comissão Tripartite Paritária se todos ali concordavam. De fato, vocês concordam com essa avaliação de ordem técnica para a gente iniciar o processo de revisão? Tá, beleza, a gente concorda. Então vamos seguir? Aí a gente seguiria como? Um grupo técnico de auditores elaborava um texto técnico básico. Esse texto técnico básico, ele iria para a consulta pública. Esse texto, o texto sugerido, ia para uma consulta pública. Depois, seguia-se, ainda na área técnica, com a proposta de regulamentação, com a apreciação, e a CTPP decidia. Existiam quase 30 comissões temáticas paritárias para estressar ao limite o debate técnico de qualquer texto de proposta de alteração de norma. Todas essas comissões, numa canetada, foram extintas. Todas. Não existe mais nenhuma, a não ser a Comissão Tripartite Paritária Permanente, que não tem natureza técnica. Tem natureza absolutamente política. Que ao longo dos mais de 20 anos de debate, tem 4 mirrados pontos de dissenso.
e que agora, no processo em curso, já acumulam dezenas de dissensos, o que deixa provado que o processo que foi desprezado, extinto, enterrado, ele precisa ser retomado, porque esses dissensos avolumados na CTPP só certificam que é equivocada a decisão de extinguir as comissões nacionais temáticas, paritárias, de construção e revisão desses textos. Então, o que é que aconteceu? Saiu a centralidade desse debate técnico da área técnica para a área política. Porque essa competência institucional era da área técnica no Ministério do Trabalho e agora é de uma área política. Nenhuma queixa de ter grupos de trabalho constituídos por auditores. Mas o processo não garante a esses colegas a independência institucional que tem o representante da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Não basta ser auditor fiscal do trabalho para representar a inspeção do trabalho. Tem que ser representante institucional da inspeção do trabalho para falar em nome dela. Tal como não basta ter auditor fiscal do trabalho no processo de debate, sem que tenhamos a estrutura de revisão normativa garantidora de um resultado de qualidade. E o que foi feito esfacelou tudo isso. Nada mais disso existe. Nós temos agora, deputados, deputada, um debate eminentemente político. Sabe quanto tempo, em média, passava para revisar uma portaria, uma norma? Nesse processo, 1 ano, sendo rápido. Sabe quanto tempo o governo quer colocar para revisar cada norma agora? 3 meses. Doutor Carlos, vamos dar mais 1 minuto para a sua conclusão. Já vou concluir. Esse é o calendário que me refiro de revisão das normas. Algumas já foram, pelo representante do governo aqui, apresentadas. E eu quero finalizar fazendo um destaque. O destaque da revisão das NRs 3 e 28. Essas NRs são NRs procedimentais. Tratam da competência de interditar e embargar e do processo de fiscalização e penalidades. Nunca foram debatidas no processo tripartite, porque, por natural, essa é uma decisão e reflexão que não pode ter o fiscalizado discutindo como é que o agente da fiscalização vai agir. Essas normas estão sendo debatidas agora no ambiente tripartite. A NR3 está afrouxando a atribuição do auditor de interditar e embargar e está trazendo uma inovação da Nova Zelândia, absolutamente desfocada da realidade brasileira, para impedir o auditor de interditar e embargar. Eu concluo, tem muita coisa, eu vou deixar aqui para que fique aí a consulta, mas eu concluo reafirmando o que eu iniciei afirmando. Afrouxar as normas regulamentadoras, bem como as possibilidades de sanção por descumprimento, vai aumentar o alarmante quadro de acidentes e doenças decorrentes do trabalho no Brasil e todos os que estão conduzindo esse processo serão responsáveis. Todos serão responsáveis. Nenhum está livre de levar isso aqui para a sua consciência, que vai pesar quando o número de mortos aumentar no nosso país. Os auditores fiscais do trabalho, esses imbuídos da sua obrigação funcional, constitucional, de garantir um ambiente livre de acidentes e doenças, jamais desistirão de defender a sua atuação, de defender a norma, de defender o conjunto dos interesses dos cidadãos brasileiros e não de alguns, como evidentemente está patente nesse processo falacioso de modernização das NRs. Muito obrigado.